Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h37, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM e as entrevistas não param. Vamos falar agora sobre o primeiro simpósio de desenvolvimento e inovação municipal com o professor Antônio Capuzzi da Faculdade Galileu. Professor, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia a todos, bom dia Márcio, bom dia aos ouvintes, satisfação é toda nossa. Esse primeiro simpósio de desenvolvimento e inovação municipal vai acontecer quando e qual o principal objetivo desse simpósio, professor? Bom, Márcio, esse simpósio que nós pensamos na Faculdade Galileu, como você bem disse, desenvolvimento e inovação municipal, ele tem como objetivo demonstrar, né, para a população, para todos de maneira geral, que o município ele é o propulsor, ou ele deve ser entendido como propulsor da Federação Brasileira. O que isso significa? O município ele está mais próximo das agruras, das deficiências do Estado brasileiro de maneira geral. Ou seja, ele está próximo do cidadão. Inclusive, na disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente, nós trabalhamos bastante esse princípio que é da municipalização. O que nós entendemos? O direito entende em si e por conta disso foi pensado esse simpósio. A partir do município, propor soluções para o Estado brasileiro, para problemas estruturais do nosso Estado, né? Entendemos que tem que partir do município, ou seja, na linguagem popular é de baixo para cima e não de cima para baixo. Essa é a nossa ideia primordial do simpósio, Márcio. E é importante também porque que as autoridades locais possam identificar os problemas, né, que estão próximas à população, e isso pode se expandir para a federação, inclusive. Naturalmente, quando você tem um bom diagnóstico, quando você tem uma boa constatação de agruras, de deficiências, de problemas que se fazem presentes em mais de um município, essa solução, ou talvez possíveis soluções que são estabelecidas, elas podem se expandir, se espraiar tanto para o governo do estado e evidentemente também, a depender da proporção, chegar até a União, né? E serem tomadas essas soluções como modelos para os deputados federais, senadores e evidentemente aí a poder atingir todo o território brasileiro, Márcio. Então essa é a nossa ideia, fazer com que, ou mostrar o município como propulsor, como mola, né? A alçar soluções para problemas estruturais do Estado brasileiro. E quem serão os palestrantes durante esse simpósio? Quais são os temas que vocês conseguiram identificar e que estarão nessas palestras? Então, Márcio, assim, sendo um pouquinho mais longo aqui, o simpósio em si, ele começa hoje, no dia 27, então terça, quarta e quinta, 27, 28 e 29 de maio. Hoje, primordialmente, no período matutino e no período noturno, nós vamos ter as apresentações dos alunos que elaboraram trabalhos. Então a gente chama lá na faculdade de grupos de trabalho. O que a gente pensou, especialmente o professor Guilherme, que é o nosso coordenador aqui. Vamos então abrir para que os alunos apresentem trabalhos com temáticas municipais que são frutos de agruras, que são frutos de desafios e problemas, né? A partir do momento que esse trabalho ele é avaliado por uma comissão e ele é aprovado, o aluno, aquele que cursa no período matutino e aquele que cursa no período noturno, pode ir lá, inclusive daqui a pouquinho eu vou estar na faculdade avaliando, ele pode ir lá apresentar esse trabalho. Claro, esse simpósio ele é aberto ao público, só deixar registrado aqui. Se você quiser comparecer, a gente faz votos que você compareça, você que nos ouve, pode ir lá no Instagram da Faculdade Galileu, lá na bio tem o link para inscrição, é gratuito, tá? Para a população. Bom, prosseguindo, e aí para fechar essa temática aqui, nós temos quarta e quinta de palestras. Quarta de manhã e quarta à noite, quinta de manhã e quinta à noite. Por que isso, Capuzzi? Porque nós temos na Faculdade Galileu, que é um diferencial, o curso de Direito Matutino também. Tem o matutino e tem o noturno.
Pela manhã, rapidamente repassando aqui, amanhã nós teremos o Luiz Fernando Bravin, que é o secretário aqui de Desenvolvimento Econômico de Botucatu. Ele vai falar sobre os desafios, enfim, do desenvolvimento econômico de pequenos municípios. À noite nós teremos o Daniel Lopes, que é o diretor do Parque Tecnológico, também aqui de Botucatu. Na quinta, nós vamos ter o ex-prefeito de Dois Córregos, que é o Rui Fávaro, aqui posso falar um amigo particular, mas que tem uma ampla vivência. Foi 2 mandatos prefeito, 3 mandatos vereadores da cidade de Dois Córregos. E também o capitão Marioto, da Polícia Militar de São Manuel. À noite, na quinta, nós teremos o prefeito Fábio Leite, aqui de Botucatu, bem como também o deputado João Cury e também o conselheiro Dimas Ramalho, que é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Agora, professor Capuzzi, os alunos, eles saíram a campo para levantar os problemas da comunidade que eles julgaram ser realmente os principais, e depois os professores fizeram uma avaliação desses problemas para serem colocados também nessa temática? Perfeito. Exatamente essa foi a proposta, né? Claro que a ampla maioria foi a campo, alguns já haviam diagnosticado, talvez por questões pessoais ou questões familiares, problemas que o município enfrenta. Um deles, vou citar aqui, e inclusive vou puxar a sardinha do meu lado, né? Enfim, afinal de contas eu fui eu que orientei. O aluno Rodrigo, ele trouxe uma proposta de melhorar os parques infantis com questões neurosensoriais para crianças que têm transtorno global de desenvolvimento. Então você pensa aí, toda e qualquer criança, ou até mesmo na pré-adolescência, que pode se utilizar de parques, é claro, né? Podem se utilizar crianças com transtorno do espectro autista, com transtorno de desenvolvimento de atenção e hiperatividade, crianças com síndrome de Down e qualquer outra deficiência intelectual, né? Quaisquer outras comorbidades que se façam necessárias para que a criança possa, enfim, bem aproveitar, por exemplo, um parque infantil. Hoje você tem uma adaptação quase que unânime, vamos dizer assim, Márcio, todos que nos acompanham, acerca da adaptabilidade para a criança que tem uma deficiência de natureza física. Então, a criança que é cadeirante, a criança que não tem um membro, mas sob o ponto de vista neurosensorial, né, com cores adaptadas, talvez com uma limitação de acesso de um número excessivo de crianças naquele parque, porque há crianças com transtorno global de desenvolvimento que não se dão muito bem com um barulho excessivo. Isso eu posso dizer com toda tranquilidade, porque minha filha está no transtorno do espectro autista, né? Ela tem uma filha de 6 anos. Então eu achei significativa essa proposta do Rodrigo, bem como de outras. Eu só estou trazendo aqui para vocês poderem compreender qual que é a lógica do simpósio. E para além disso, para todos que nos ouvem, também nós temos uma lógica de proposta para melhorar, evidentemente, também a vida do aluno. Qual seja, quando a gente pensa em direito municipal, direito urbanístico, eu me lembro que você disse que tem uma filha, né, Márcio, que é advogada ou que se formou. Meu filho. Seu filho, desculpe, né? E você vê a temática do direito municipal, direito urbanístico, que não é hoje tão abordada. São disciplinas ou subdisciplinas que vêm surgindo com a globalização. A ideia também da Faculdade Galileu é permitir que o aluno tenha formação nesta área, para que, Márcio, futuramente, quando ele sair, ou mesmo dentro da faculdade, se for possível, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, enfim, qualquer parlamentar ou qualquer gestor público possa vir buscá-lo dentro da faculdade, para que ele possa assessorá-lo. Então temos lá, eventualmente, é claro, o Márcio vereador, a fulana vereadora. Preciso de um assessor que tenha competência na área do direito, na área do direito urbanístico. Raramente você encontra, né? Então, uma pessoa que tem uma expertise nesse sentido. Nós estamos preparando, já gestando o aluno para que quando ele saia, ele possa servir também à população, à administração pública e, evidentemente,
fornecer uma possibilidade de emprego para ele, Márcio. Todas essas temáticas que serão debatidas, as levantadas pelos alunos e tudo mais, as autoridades, você falou do prefeito, do deputado federal, também do Tribunal de Contas, eles vão ter acesso a essas informações, porque no final, como eles devem ficar para o final, talvez seja até uma espécie de uma cobrança. Foram levantadas aí, foram elencadas os problemas. Então, deputado João Cury, prefeito Fábio Leite, e aí, o que vai ser a sequência desses problemas que foram levantados? Pois é, uma ótima pergunta. Toda essa constatação, veja só, nós tivemos uma pré-constatação, o aluno elaborou o trabalho, apresentou, passou pela comissão temática, foi aprovado para que ele pudesse apresentar. Tá. Hoje de manhã e hoje à noite, ele vai lá num período máximo de 5 minutos para ter bastante, para ser bem conciso. E veja, aqui é algo fundamental, né? Passou de 5 minutos a apresentação, a nota já cai do máximo para 10, de 10 para 5. Tem que ter uma objetividade. Não vamos ficar enrolando lá, não. O pessoal me mandou, professor, posso colocar banner? Não. Vai na frente e fala. Para que aquelas pessoas que estão assistindo, talvez, evidentemente, o prefeito Fábio Leite não esteja lá, evidentemente, o deputado federal não esteja presencialmente hoje lá, mas há pessoas, inclusive nós, né, que poderão levar essas conclusões, e levaremos, evidentemente, até ele ou até eles, para que dentro ali da sua secretaria de governo, dentro da gestão administrativa, possa eventualmente, Márcio, elaborar inclusive projetos de lei para que a partir dessas temáticas possam melhorar a cidade. Botucatu, São Manuel, enfim, qualquer outra cidade que possa se valer, porque também nós temos aqui, eu não tenho todos os nomes, até por conta do tempo, nós temos outros prefeitos que participarão e também vereadores, né? Então essa é a ideia. Não sei se eu posso me alongar um pouquinho, Márcio. Fica à vontade. Uma temática também que me parece de fundamental importância que a gente vai abordar, ou que pretendemos abordar, é na quinta-feira, com o capitão da Polícia Militar, que é comandante em São Manuel, capitão Mariotto, Anderson Mariotto. E essa é uma temática que me é cara e que eu acho, juntamente com o professor Guilherme, que é o coordenador, que é de fundamental importância. É a tal da PEC da Segurança Pública, que está tramitando aí, né, no Congresso. O governo já entregou essa PEC e nós temos uma significativa polarização nela. Você pega um viés político, é totalmente contra a PEC. Outro viés político é totalmente a favor da PEC. O Capuzzi vai então abordar a questão política no simpósio? Jamais, never, né? A Faculdade de Direito não faz isso. É porque nós não estamos lá para criar entraves e sim para agregar. Nós estudamos, tanto eu quanto o professor Mariotto, eu falo professor porque ele também é professor, né? Estudamos a PEC, eu, o professor Mariotto, o professor Cavalari, e elaboramos questionamentos jurídicos sobre a PEC. Alguns questionamentos sobre a constitucionalidade da PEC. O que é constitucionalidade? Só para explicar aqui. Se toda essa proposta de emenda à Constituição, de modificação da Constituição, está de acordo com o nosso ordenamento jurídico de maneira geral. Uma das temáticas que são fundamentais da PEC, e talvez o ouvinte tenha conhecimento, você também, Márcio, é a alçar a Guarda Municipal à categoria de órgão de segurança pública. Então hoje você tem Polícia Militar, Polícia Civil, evidentemente, Polícia Federal, todos os órgãos de segurança pública que estão previstos na Constituição. A nossa Guarda Municipal, embora valorosíssima, tem uma dificuldade quando vai realizar uma abordagem no aspecto ostensivo. O que é ostensivo? Quando a Polícia Militar, por exemplo, te aborda. A Polícia Militar tem competência para isso, pode fazer isso. A Guarda Municipal, como regra, também faz. Só que nós temos ainda uma resistência, não vou utilizar essa palavra, talvez não seja adequada, mas uma certa dúvida no judiciário se essa abordagem ostensiva pela Guarda Municipal é válida. Ou se ela é limitada.
Se ela é limitada, perfeito, Márcio. Por quê? A princípio, a guarda municipal, por favor, aqueles que me ouvem aqui, a princípio é para proteger o patrimônio do município. Foi criada para isso a princípio. Exato. E não para abordar o cidadão na rua, para avaliar se tem alguma pendência penal, se está portando algum tipo de substância psicotrópica que é ilícita, enfim, né? Então, esse é um ponto. Temos outro ponto também para finalizar da PEC, me parece interessante, que é a unificação de todos os dados do cidadão brasileiro, de modo geral, porque hoje nós temos 27 RGs. Nossa. Cada estado tem um RG. Então, basicamente, a ideia é, se eu cometo um crime no estado do Rio Grande do Norte, ele não vai aparecer para mim aqui. Não vai aparecer aqui, Não é? Eu tenho que fazer a pesquisa lá no estado do Rio Grande do Norte. Então, essa também é uma outra proposta da PEC da Segurança Pública e que nós vamos debater, Márcio, sobre o aspecto puramente jurídico. Nada de polarização, nada disso, tá? Então, enfim, esses são alguns temas que nós pensamos para impulsionar o simpósio. Para a gente encerrar, professor, como é que surgiu a ideia desse simpósio? Bom, eu vou dizer com bastante tranquilidade. O professor Guilherme, que é o coordenador do nosso curso, Guilherme Rocha, ele é procurador legislativo na Câmara Municipal de Jaú e ele tem uma proximidade muito grande com o direito municipal. Eu, em determinado período, 2022, salvo melhor juízo, eu trabalhei como secretário de Justiça por 1 ano na cidade de Jaú. E também tive parcialmente esse contato com o direito municipal. Embora, Márcio, não seja a minha área de atuação é privada, absolutamente privada, né? Do professor Guilherme, ela é preponderantemente pública. E aí, o professor Guilherme veio, eu vou dar todos os créditos a ele aqui, ele propôs à nossa direção a elaboração de um simpósio, o desenvolvimento de um simpósio. E a nossa proposta, Márcio, é inclusive anual, para que seja feito anualmente esse simpósio, para que, repito, possam ser diagnosticados problemas municipais para serem levados à esfera federal e estadual e para que também o aluno possa ter formação nisso. Então, de modo muito claro e direto, há essa preocupação da Faculdade Galileu, mas o germe, a ideia mesmo, veio do professor Guilherme Rocha, que é o nosso coordenador. Que interessante, é muito interessante mesmo. E tomara que fora os alunos, né, que a população realmente se interesse, porque são temas que tratam do dia a dia da cidade, que podem, inclusive, futuramente, com a presença de deputados, do prefeito, quem sabe de vereadores, ter algumas modificações melhorando a nossa qualidade de vida, né? Na verdade, Márcio, veja, o texto constitucional, a Constituição Federal Brasileira, ela permite a participação popular, né, na elaboração de legislações. Contudo, como regra geral, essa participação ela é de forma indireta. Por que eu digo indireta? Você não vai lá na Câmara dos Vereadores, você não vai lá no Congresso Nacional e assinar um projeto de lei. Existe até essa possibilidade, mas é muito limitada. Você tem a participação indireta. O que eu quero dizer isso? Você elegeu o prefeito da sua cidade e você elegeu o vereador da sua cidade, os deputados, enfim, né? Se ele vai, de fato, representá-lo ou representá-la, são outros 500. Porque no período de eleição me parece que tudo vai bem. Depois, eventualmente, pode haver uma mudança de posicionamento político, enfim. A nossa ideia é que, com esse simpósio, a proposta chegue pronta para o seu vereador. Inclusive, nós aqui da Faculdade Galileu temos a ideia também, mais para frente, de através dessas propostas, se forem acolhidas pelos vereadores, pelo prefeito, se essas autoridades entenderem que são propostas viáveis, nós nos comprometemos, inclusive, a elaborar um projeto de lei. Que legal. Né? E submeter para que aí a assessoria possa avaliar se vale a pena ou não prosseguir. Professor Antônio Capuzzi, da Faculdade Galileu, muito obrigado pela sua participação, bastante esclarecedora, e que seja um sucesso esse primeiro simpósio de desenvolvimento e inovação municipal. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu agradeço aqui a Prever FM, ao Márcio, as meninas que estão aqui nos acompanhando e todos os nossos ouvintes, e também agradecer, evidentemente, essa oportunidade que a Faculdade Galileu me dá de estar aqui representando. Um abraço a todos.
Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.